Um casal recém-casado decidiu adotar um chimpanzé e criá-lo como se fosse seu filho. Eles o mimavam e faziam tudo por ele. Porém, em um dia, em um santuário de vida selvagem, mais 2 chimpanzés aparecem. Um dos piores e mais terríveis casos já registrados. Como isso aconteceu, você vê agora. Na natureza, chimpanzés têm um instinto primitivo e territorial, mas ao serem criados em casas, podem ter um comportamento mais calmo. Mesmo assim, não são bons animais de estimação. Quando alguém compra um chimpanzé, normalmente faz isso quando ele ainda é um filhote. Pequeno e vulnerável, acreditam que ele vai criar um vínculo familiar. Mas embora pareçam carinhosos quando jovens, crescem rápido, podem atingir uma altura considerável e ficam muito mais fortes que um homem. Além disso, podem adquirir doenças. E o pior é que, se não tiverem uma vida saudável, podem ter explosões de agressividade e causar uma tragédia. No início dos anos 60, St. James e sua namorada Amis, ou Ladonna, como também era chamada, estavam sentindo a pressão do relacionamento. Em West Covina, na Califórnia, eles já estavam juntos desde o ensino médio, por isso, suas famílias queriam que se casassem logo. James, porém, mais que Amis, tinha muitas ambições e não queria abandonar seus sonhos. Ele queria ser piloto de corrida, era apaixonado por carros. Ele sentiu que um casamento poderia impedir seus desejos. Contudo, em 66, ele cedeu e o casamento foi marcado. No dia do casamento, em uma pequena igreja da cidade, tudo aconteceu como deveria. Tudo menos James, que não apareceu. Amis, abandonada no altar e constrangida, acabou ganhando a simpatia dos presentes e logo a notícia se espalhou pela cidade. O maior amor de James eram os carros, mas agora ele tinha conseguido conquistar todo o ódio das pessoas. Seu gesto ruim fez com que ele fosse mal recebido nas lojas e em outros lugares. Por causa de toda essa repercussão ruim, ele decidiu tomar uma atitude. James descobriu uma vaga de marinheiro em um navio mercante. Era uma longa viagem, mas todas as despesas seriam por conta da empresa. Ele pulou de cabeça nessa oportunidade. Nos meses seguintes, viajou pelo mundo na grande embarcação. Essa era sua primeira viagem internacional e logo ela mudaria sua vida para sempre. Quando o navio se aproximou da costa da África, eles foram obrigados a parar na Tanzânia por problemas técnicos. Toda a tripulação desembarcou e permaneceu em uma base perto de uma tribo de tanzanianos. Em determinado dia, os homens da tribo saíram para caçar e James foi junto. Eles abateram uma chimpanzé, deixando seu filhote vivo. James ficou comovido e decidiu que cuidaria do filhote. Quando o navio foi finalmente consertado, James embarcou levando consigo o animal. Ele o nomeou como Moe e se apegou a ele. Já em sua cidade, sua mãe apareceu no aeroporto junto com Ladonna. Ela ainda estava com raiva pelo fiasco do casamento, mas ainda tinha sentimentos por James. Porém, quando ela notou o chimpanzé no colo de James, ela interagiu com ele. Era um animal exótico e diferente, o bastante para despertar a curiosidade dela. Logo, sua mãe e Ladonna também caíram nas graças de Moe, e o casal acabou reatando. Em junho de 1970, eles se casaram em uma cerimônia modesta. Ao que tudo parecia, Moe tinha mudado James de uma forma que ele se tornou outra pessoa. Contudo, coisas não tão boas começaram a acontecer. Ladonna foi diagnosticada com câncer e precisava fazer uma histerectomia, um procedimento cirúrgico ginecológico que consiste na remoção total ou parcial do útero. Para alguém que queria ser mãe, como ela, era algo devastador. Ela pensou em pedir o divórcio, dada sua tristeza. Ladonna nunca poderia ter filhos. James, porém, não a deixou e a consolou, dizendo que já tinha um filho. Dessa forma, o casal começou a tratar Moe com ainda mais carinho. O chimpanzé comia na mesa, em uma cadeira especial, e andava por toda a casa. Eles sabiam que Moe não seria a mesma coisa que uma criança, mas ignoravam isso. Era algo complicado e doloroso. Contudo, com o passar dos dias, sinais de que Moe não era a solução para seus problemas começaram a surgir. Em agosto de 1998, um homem veio consertar o recinto onde Moe dormia, dentro da casa.
O homem acabou, sem querer, deixando um fio desencapado e Moe levou um choque. Ele se assustou e fugiu. James e LaDonna chamaram a polícia para encontrá-lo. Os policiais, porém, não conseguiram capturá-lo com facilidade. Moe acabou machucando um deles. O primata foi devolvido então para o casal. Um ano depois, um amigo veio conhecer o animal e também acabou levemente ferido. Depois disso, as notícias sobre o comportamento violento de Moe se espalharam e os oficiais da cidade o consideraram perigoso. A polícia foi enviada para levar o animal embora. No entanto, ao chegar à casa, James resistiu e foi imobilizado. Ao entrarem na casa, os policiais confrontaram o chimpanzé, que ameaçou atacar. Moe gritou furioso, mas antes que pudesse avançar, foi atingido por um dardo tranquilizante. Em 2004, James e LaDonna conseguiram transferir Moe para um grande santuário privado, onde o casal podia visitá-lo sem restrições. Era um lugar demarcado, com recintos onde os primatas tinham espaço para circular e, às vezes, podiam interagir uns com os outros. No aniversário de Moe, em 2005, o casal colocou brinquedos e presentes no carro e foi visitá-lo. Era uma viagem longa até o santuário, mas eles não se importavam. Ao chegarem, foram de encontro ao chimpanzé, que ficou animado. LaDonna trouxe um bolo e o colocou em uma mesa improvisada. Era uma festa em família. Contudo, um outro chimpanzé surgiu ao longe e foi se aproximando deles. Isso não era normal, e LaDonna percebeu que ele não tinha boas intenções. De repente, ele decidiu atacar e avançou em direção à Miss. Ela correu e o animal a perseguiu. St. James correu atrás dos dois. O primata alcançou LaDonna e deu um soco em suas costas. Ele ainda conseguiu morder uma das suas mãos, arrancando um de seus dedos, mas ele queria mais. James conseguiu pegá-la e colocá-la embaixo de uma mesa de concreto. Ela gritou desesperada. O chimpanzé estava descontrolado. James sabia que estavam em perigo, porém a situação piorou ainda mais. Outro chimpanzé estranho, mais alto e mais forte, apareceu. James sabia que esse era mais perigoso. Os dois atacaram James. O homem soltou um grito assustador. Ele usava toda a sua força para afastar as feras, mas elas eram muito fortes. Um deles cravou os dentes no rosto de James e enfiou os dedos em seu olho. Os chimpanzés continuaram a mutilar James, mordendo seu rosto e arrancando seus dedos. Seu rosto ficou irreconhecível e seus dentes foram arrancados. Inconsciente no chão, agora os primatas começaram a morder suas nádegas e arrancar seus genitais. LaDonna não podia sair de onde estava, ou então seria a próxima. Ela só conseguia gritar, tão desesperada que alguém surgiria em algum momento. Moe tinha fugido com medo. Seus gritos alertaram pessoas, que chamaram um dos responsáveis do santuário. Finalmente, homens armados foram ao encontro do ataque. Eles atiraram, mas as armas eram pequenas e não surtiram efeito. Um deles voltou correndo e pegou um rifle, então retornou. Ele atirou na cabeça do maior, que morreu na hora. O outro primata começou a arrastar o corpo mole de James com ele, mas novamente o atirador disparou. O animal foi atingido e caiu no chão. Quando a ambulância chegou, viram o estrago. James estava irreconhecível, seu rosto reduzido a um buraco cheio de sangue. Mesmo com a experiência do trabalho, os paramédicos estavam em choque com tanta brutalidade. No hospital, os médicos fizeram cirurgias e reconstruíram seu rosto como puderam. Uma investigação se iniciou e descobriram que os tratadores deixaram alguns recintos abertos acidentalmente. James agora era totalmente dependente de LaDonna. Seus ferimentos o limitavam tanto que ele não conseguia fazer coisas simples. Mesmo assim, o casal ainda ia visitar Moe regularmente. Em 2007, Moe desapareceu. Depois de ter fugido de seu recinto, oficiais fizeram buscas para encontrá-lo, mas não acharam nada. Depois de meses, eles perceberam que nunca mais o encontrariam. Depois do ataque e do desaparecimento de Moe, o casal nunca mais foi o mesmo. Eles o consideravam um filho, e agora ele tinha sumido. Uma grande tristeza caiu sobre eles. James precisava de atenção 24 horas e LaDonna já estava idosa. Seus vizinhos mais antigos, com quem tinham amizade, morreram pela idade. Em 2018,
St. James morreu. LaDonna ficou sozinha, apenas com as lembranças. Na casa onde viveu durante toda a vida com St. James e Moe, passou a lidar com a depressão. Sua situação se tornou conhecida e vândalos apareceram e roubaram seus pertences, roubaram sua conta. O casal nunca teve muito dinheiro, mas havia ganhado 4 milhões pelo ataque. LaDonna ficou totalmente vulnerável. As pessoas que apareciam para ajudar aplicavam golpes e roubavam suas coisas. Seus parentes estavam longe demais para ajudar, e os parentes mais próximos também haviam morrido. Os poucos vizinhos que simpatizavam com a história de LaDonna chamaram a polícia para denunciar. LaDonna, agora com 80 anos, foi transferida de um hospital para uma instituição especializada em cuidar de pessoas com problemas cognitivos. Embora Moe não tenha sido o causador direto do ataque, ele foi a peça-chave para ele acontecer. Além disso, chegou a machucar algumas pessoas durante sua juventude. Mesmo se Moe não tivesse sido levado para o santuário, ele mesmo poderia ter atacado o casal, já que seu temperamento era forte. De qualquer forma, tirar o Moe da natureza foi uma escolha que trouxe consequências devastadoras.